Hoje eu quero falar do propósito da igreja na casa. Qual é o propósito? O que Jesus quer atingir? O que nós queremos atingir com igreja no lar, igreja na casa? Bom, o primeiro propósito é levar o povo a crescer no relacionamento com Deus. Mas como? Porque veja bem, para e pensa, olha a diferença de como você se relaciona com Deus. Quando você está no templo do meio de 1000 pessoas, quando você está no culto no lar, e quando você está num culto, você e Deus fazendo o seu TSD, tempo sozinho com Deus, quando você está sozinho com Deus e você se relacionando com Deus. Entra no seu quarto, tranca a porta, coloca o teu joelho no chão e começa você e Deus, começa a chorar, prantear com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu e o Senhor aqui agora. Senhor, e vai se abrindo e vai falando para Ele: Senhor, como eu desejo, como eu quero, como eu amo, como eu quero te servir. Enfim, desabafa com Deus, é você e Deus. Naquele momento ali, dentro do seu quarto fechado, você se rasga, você chora, você pranteia nos pés do Senhor, porque você está tendo uma intimidade com Ele. É você e Deus. Deus está ali naquele momento no teu quarto, sozinho contigo, para atender apenas a você. Então o teu relacionamento passa a ser um relacionamento íntimo com Deus. Quando você vai para a célula, ou quando você vai para uma igreja na casa, a igreja reunida, este relacionamento, ele continua sendo íntimo. Mas veja bem, ele já não é tão íntimo assim como lá no seu TSD, no seu tempo sozinho com Deus. Tá? Por quê? Porque você já está dividindo a atenção com outras pessoas. Agora você imagina quando você vai para um templo com 1000 pessoas, 1500 pessoas, onde você tem diversos tipos de comportamento, às vezes até a questão da irreverência que atrapalha pessoas a adorarem a Deus, a se aproximarem de Deus. A irreverência que atrapalha o culto dos irmãos para Deus. Isso acontece também, onde você tem a reunião de muita gente, de muitas pessoas, é natural que aconteça esse tipo de coisa. E aí como é que você vai ter este relacionamento com Deus crescente? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que a gente percebe, pelo menos eu percebo, pastoreando igreja, é que em dados momentos a pessoa ela estagna. Ela não cresce, ela para de crescer, porque o relacionamento com Deus, ela passa a ser comprometido. Uma outra coisa que a gente percebe é que nos templos as pessoas acabam criando outros objetivos, porque onde você tem aglomeração de pessoas, e aí começa a surgir, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, começa a surgir questão até de competição, né? Aparece até competição por causa de cargo, competição por causa de questão da oportunidade. Quem é que vai ter a oportunidade para realizar no trabalho, para ter um momento no culto, para poder ter um momento de música, um momento de dança, um momento de recitação, ou seja, um momento de oração. Quem é que vai ser chamado lá na frente para orar? O pastor vai chamar quem? Até esse tipo de coisa às vezes surge, né? Determinado movimento de competição dentro do ambiente de igreja. Lá na igreja, na casa, esse tipo de situação, ele não acontece. Eu nunca vi, e gostaria que alguém me mostrasse, alguém brigando, competindo lá no culto, no lar, porque a oportunidade é dele. Porque ele não teve oportunidade para cantar, porque ele não teve oportunidade para louvar, porque o líder lá é isso, quem tinha que ser o líder era ele. E, aliás, se você quer ser líder, na igreja, no lar, é a coisa mais simples que tem. Abre-se um lar e você começa a fazer o culto ali. Então você não precisa brigar com ninguém, basta você querer trabalhar, basta você ter a disposição para dar continuidade à obra de Deus, para a qual Ele te chamou,
na sua vida. E aí você vai crescer, e você vai assumir um lugar de liderança, e você vai fazer o culto do jeito que você gosta, da forma como Deus te tocou para fazer o culto para agradar a Ele. Porque o culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Ele. Então a primeira preocupação que a gente tem que ter é de agradar a Ele com o culto que a gente quer ministrar. Então, um outro propósito importante também da gente citar do culto nos lares, viu, queridos? É que a gente pode desenvolver este relacionamento na vertical com Deus e agora na horizontal, que é o relacionamento uns com os outros. Não é? A Bíblia fala, né? Amará o Senhor teu Deus, né, acima de todas as coisas, né, e depois aos teus irmãos, uns aos outros. Não é isso? Uns aos outros, amáveis uns aos outros. Está na Bíblia, está na palavra. Então você precisa desenvolver tudo isso que está na palavra. Então a primeira coisa que você precisa desenvolver, em termos de culto, de reunião, de adoração a Deus, é o teu relacionamento com Deus, o relacionamento na vertical. Então, esse é um propósito do culto no lar. O segundo propósito é você desenvolver um bom e profundo relacionamento no sentido horizontal. Ou seja, eu me relaciono com o irmão da esquerda, eu me relaciono com o irmão da direita, eu me relaciono com o irmão que está à minha frente, eu me relaciono com o irmão que está na minha retaguarda. Então, este propósito é um propósito. E lá no culto no lar, o lar, ele oferece uma oportunidade segura para formar amizades seguras e duradouras, o que é muito mais difícil de você conseguir num templo enorme com milhares e milhares de pessoas ali misturadas, ok? Então eu quero citar primeiro esses dois propósitos aí. Um treinamento dos irmãos que estão chegando, prepará-los para a obra, para o crescimento, para o desempenho, desenvolvimento da obra de Deus aqui na terra, não é? Então olha só, todo crente, ele é chamado como um ministro de Cristo, e ele recebe o privilégio e a responsabilidade de ministrar nos dons do Espírito Santo. Isso está tudo escrito na epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12. Então, vós sois chamados, nós somos chamados, cada um de nós somos chamados, de ministros de Cristo. Então, como exercer uma função ministerial tão nobre se você não for preparado para isso? Então, é preciso preparar. E nas células, querido, no culto no lar, nas igrejas, nas casas, como nós temos visto, desde como nós começamos a trabalhar com igreja nos lares, como nós temos visto as pessoas crescendo e se desenvolvendo no desempenho de ministério ou desempenho dos seus próprios dons. Às vezes não é nem um ministério ainda, mas desenvolver os seus dons no trabalho para o qual nós fomos chamados. Vós sois ministros de Cristo. Todo mundo precisa de apoio, todo mundo precisa de cura. Em alguma área da tua vida, em alguma área da vida da pessoa, ela precisa de uma cura. Seja uma cura física, seja uma cura espiritual, seja uma cura interior, uma cura da alma. Ela precisa de uma cura. E aonde ela pode encontrar esta cura, querido? É com os ministros de Jesus. E os ministros de Jesus somos eu e você. Você que está aqui comigo hoje, você é um ministro de Jesus. Então, atue e trabalhe nesse sentido, porque Jesus quer usar você. Jesus quer usar você nesse trabalho. E não é templo de 5.000 pessoas, não. Deus quer usar você, sabe, em coisas que aos olhos dos homens parecem pequenas, mas para Deus são coisas gigantescas. Gigantescas. Outro propósito que a gente pode citar aqui da igreja no lar é o de providenciar
um cuidado pastoral adequado. Isso, um cuidado pastoral adequado. O trabalho pastoral, tá, é diferente quando a gente pensa assim, não porque o fulano é pastor e tal. Existe o pastor consagrado, mas existem trabalhos que são de ordem pastoral, tá, e que podem ser desempenhados pelas pessoas que auxiliam o pastor. Então você veja bem, qual o papel dos diáconos? Foram os primeiros, Atos capítulo 6, Timóteo capítulo 6, tá? Você encontra lá a ordenação dos diáconos. Por que e para que eles foram eleitos? Eles foram eleitos para poder exercer uma parte da tarefa que era atribuição exclusiva dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Então houve um tempo que eles não estavam dando conta, precisavam de pessoas que pudessem dar conta daquela tarefa, cuidar das viúvas e cuidar dos necessitados. E aí surgiram aonde? Surgiu os diáconos. Os diáconos surgiram e foram dados para ele o quê? Atribuições que eram da liderança, daqueles que estavam pastoreando aquele grupo. Então, querido, entenda, existe o pastor que é ordenado, é consagrado pelo corpo da igreja, tá? Ele não é ordenado, é pelo corpo da igreja, tá? Ele é ordenado pelo corpo da igreja e consagrado pelo Espírito Santo. Tá? A consagração vem do alto, a ordenação é da igreja. Tá? Então, essa pessoa, ela é ordenada pela igreja, ela é uma autoridade reconhecida diante da igreja, mas o trabalho que ele faz, que ele executa, ele precisa de quê? Ele precisa de pessoas que o auxiliem, pessoas que o ajudem, né? E essas pessoas somos eu e você. Então, lá no Culto nos Lares, o pastor da tua igreja, né, ele não pode estar em todos os cultos. Ele não pode estar dando atenção a todos os irmãos ao mesmo tempo. Existem igrejas aqui no Brasil mesmo, que tem mais de 10 mil, 20 mil membros. Me conte qual ser humano tem condição de dar atenção a 20 mil membros. Né? Uma igreja da paz em Santarém, a última informação quando eu tinha em mãos, estava na ordem de 70 mil membros. Qual ser humano tem condição de dar atenção para 70 mil pessoas? Atender no gabinete, ouvir a história, ver biblicamente aonde que está o erro, onde é que está o equívoco, procurar trazer para o centro da palavra, dedicar tempo para tantas pessoas. Ah, não tem, não existe. Tá? Se você botar isso aí 24 horas por dia, 365 dias, mesmo assim ele não vai conseguir atender. Bom, aí vem a estratégia, Culto nos Lares. Lá na igreja, lá sim, vai ter alguém que vai estar auxiliando o pastor nesse trabalho. E então essas pessoas que estão chegando através do Culto nos Lares, elas estão recebendo uma atenção personalizada. Tem alguém que representa o pastor oficial, vamos dizer assim, o pastor ordenado pela igreja. Tem alguém lá representando esta autoridade, com autoridade para lhe dar o devido tratamento. Tá? Então, esse é um dos grandes propósitos da igreja no lar. E é uma das grandes vantagens que a igreja traz para nós. Nós também temos o propósito de desenvolver novos líderes, viu? Eu creio que, no nosso caso aqui, na nossa plenitude do Espírito Santo de Deus em Macaé, brevemente, em curto espaço de tempo, eu vejo que nós teremos novos líderes que já estão despontando e daqui a pouco a igreja vai estar reconhecendo essa liderança e num curto espaço de tempo, viu? Num curto espaço de tempo. Eu creio que passando essa fase agora, nós vamos ter um crescimento de liderança, porque ambiente de culto nos lares é um ambiente que você desenvolve. Não tem como, sabe, uma pessoa querer pensar em
em ter competição. Não tem como ter competição num ambiente desse. Não tem. É família. Você vai num culto no lar, é família, família, família. Sabe? Então, o que você vai fazer ali? É pregar a palavra, é beber da palavra, é comer da palavra, é adorar a Deus, é isso que você vai fazer ali. Bom, e também o último propósito, eu vou parar por aqui, do nosso trabalho, é alcançar o coração. Tá? Que Deus abençoe a tua vida e fui.